A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar dos projetos do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Maranhão. E para isso vamos conversar com o responsável por esse laboratório, responsável direto, coordenador, que é o magistrado estadual, doutor Ferdinando Cerejo. Doutor Ferdinando, como o senhor já esteve conosco aqui no Direito no Ar em junho do ano passado, 2021, então a gente nem vai fazer aquela pergunta pessoal, introdutória, sobre a sua carreira e tal, porque essa já fez parte do programa passado e está gravado aí para quem quiser assistir e conhecer a sua brilhante trajetória de vida. Então vamos direto para o tema de hoje. Naquela oportunidade, inclusive, nós conversávamos sobre a criação do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Maranhão. Agora, já passados mais de 6 meses, quase 9 meses, a gente precisaria, então, atualizar essas informações. E eu não sei, doutor Ferdinando, se o senhor teria assim, um balanço para fazer de projetos apresentados, projetos já concluídos, projetos em andamento, para que a gente possa, então, medir, não é? Até que ponto o laboratório ele está, de fato, contribuindo para a melhoria da prestação da tutela jurisdicional. É um prazer estar aqui novamente, obrigado pelo convite, é sempre bom conversar sobre esse assunto, é sempre bom conversar com você, sempre perguntas inteligentes que instigam a gente a conversar e a debater assuntos muito relevantes. Eu tenho aqui uma apresentação rápida para mostrar o que a gente já fez no nosso laboratório e o que o Tribunal de Justiça tem feito. Essa é uma apresentação que eu mostrei na UNDB, fui convidado para apresentar o nosso laboratório de inovação com os alunos do curso de Direito da UNDB. Então, é rápida, só para a gente ter uma ideia do que é o laboratório. O laboratório trabalha com inovação, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é sobre inovação, com certeza a inovação incremental, que é aquela que pega uma ideia que já existe e melhora um pouquinho. Você tem uma inovação disruptiva, que é uma inovação que cria uma coisa que absolutamente não havia no mercado. Por exemplo, o iPhone foi disruptivo, não existia aquilo quando foi criado. Não existia smartphones daquele tipo, sem nenhuma tecla. Imagina, nenhuma tecla na tela, tudo touch. Foi uma coisa, um ambiente de compra de aplicativos, aquilo foi uma revolução. Então, disruptiva. E temos as inovações que são as inovações incrementais. No nosso laboratório de inovação, a gente trabalha com ambas. Normalmente, a gente tem utilizado várias inovações incrementais. O que é o Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça ele tem esse organograma na parte de informática, e o que é interessante mostrar, estou passando aqui porque não são muitos dados, eu deixo a apresentação aqui para quem quiser ver, depois eu deixo o link, mas é para mostrar que é muito regulado a parte de informática do Tribunal de Justiça e de qualquer tribunal do Brasil,
é muito regulado por várias normas, todas essas normas aqui do CNJ e resoluções do Tribunal de Justiça tratam de informática. É uma matéria extremamente regulada, no Brasil inteiro. Então, se você quiser contratar uma impressora, um sistema de impressão, tem uma resolução do CNJ que diz como é que se contrata isso. E é tudo padronizado no Brasil todo. Tá? Isso nos coloca num patamar muito bom no mundo. A gente está na dianteira. Todos os programas que tem de intercâmbio entre Brasil e outros países, Estados Unidos, Inglaterra, países da Europa continental, eles se admiram como a gente está na frente em muitas coisas, tá? Especificamente por conta disso, por conta dessa centralização que o CNJ exerce e desse controle administrativo, desse direcionamento. Então, o Tribunal de Justiça hoje nós temos 57 soluções de software funcionando lá. Um agente de IA, inteligência artificial, 3 robôs de automação, 14 sistemas só judiciais que trabalham com processos jurídicos e 39 sistemas administrativos, como controle de frota, controle de férias de funcionário, de ponto de funcionário. Aqui nós temos o número de sistemas por ano no Tribunal de Justiça, o que tem acontecido. Então, nós vemos uma evolução incremental, mas que algumas coisas deram um salto com a pandemia. Daqui a pouco eu mostro o próximo slide, que tem isso bem claro. E nosso ambiente de computacional, preste atenção que nós temos 6.200 computadores, 145 links de comunicação. Então, é uma estrutura bem robusta. Esse número de impressoras será reduzido pela metade neste ano ainda, por uma questão ambiental. A presidência está determinando, a presidência da corregedoria está determinando a redução pela metade do nosso número de impressoras. Nós temos metas bem ousadas de redução de consumo de papel, então muitas unidades tiveram como meta apenas 2 vezes por ano, por exemplo. Então, são metas bem ousadas. Boa parte do nosso judiciário está com metas bem pequenas mesmo de impressão de papel. Essa é a rede corporativa do TJ. O Maranhão é um estado enorme, né? Então, lembro, eu morei em Balsas. Balsas está a 900 km, 140 km daqui, né? Alto Parnaíba, que fica aqui no finalzinho, está a 1.250 km. Riachão, onde eu fui juiz, está a 900 km daqui, então é tudo muito longe e precisamos de uma estrutura muito robusta para atender. O que interessa, que veja só, o número de videoconferências realizadas, como é interessante. Em 2019, no ano inteiro, 870. Em 2021, esse número aqui não está errado, nós fizemos 212 mil videoconferências, só em 2021. Então, nós passamos um ano com 870 e passamos para 220 mil em 2021. O Tribunal de Justiça, pelo nível de maturidade em informática, ele é caracterizado como nível aprimorado, que é o nível 2, quase no nível de excelência. Isso aqui é uma organização internacional. E aqui nós temos mais de 1.500.000 processos funcionando no PJE, no nosso sistema eletrônico. Mais de 90 mil advogados habilitados. Tá? Então, assim, é um sistema que envolve muita gente funcionando ao mesmo tempo. É um sistema que agilizou muito a justiça e trouxe muito ganho de acesso à justiça mesmo. Respondendo a sua pergunta, o nosso laboratório de inovação hoje, ele, depois da seleção, depois dessa equipe aqui que você está vendo, ela continua funcionando a todo vapor, nós temos agora algumas coisas para mostrar. Nós somos hoje 33 laboratoristas, devemos abrir seleção no próximo mês para os servidores do TJ, para quem quiser comparecer no laboratório de inovação. Nós temos essa estrutura física, que essa aqui é a estrutura temporária, tá? Ela vai melhorar daqui a pouco, porque a gente vai ter umas mesas melhores, a gente pode escrever na mesa, pode deslocar, mesa com rodinha, mais de acordo com a ideia de um ambiente que você consegue movimentá-lo. Isso aqui é a inauguração, que a gente já conversou sobre ela. E o que a gente faz lá? A gente faz sessões de ideação, oficinas, reuniões de trabalho e rodas de conversa. Então, aqui você está vendo treinamentos que ocorreram, um treinamento de biometria, feito pelo CNJ. Aqui nós temos reuniões dos mais diversos tipos. Nós entregamos, no ano passado, nós temos 15 projetos e 7 deles já tiveram resultados. Tá? Esses projetos envolveram 59 servidores do judiciário, sem contar laboratoristas, muitas horas de reunião, muitos encontros,
E temos os seguintes destaques. Nós sediamos um encontro nacional de tecnologia chamado Enastic, que é o Encontro Nacional de Tecnologia da Justiça Estadual. Foi sediado pelo nosso laboratório no ano passado. Nós criamos um assistente virtual, que está sendo utilizado por mais de 100 unidades. Esse assistente virtual foi muito importante, Geraldo, na pandemia, porque tivemos que fechar as portas e a boa parte da população pôde ter acesso, os advogados, ter acesso à justiça por meio desse assistente virtual, que é muito simples e, por isso, pode ser desenvolvido e pode ser entregue rapidamente. Então, só acessando isso aqui, você já tinha o link da audiência para poder participar, a consulta do seu processo, como é que estava o seu processo, já indicava a página do PJE, a pauta de audiência, sempre tem que perguntar para alguém, você clicou, já tinha a pauta de audiência da unidade, e o atendimento por videoconferência, a solicitação do atendimento. Então, tinha várias opções, isso aqui foi feito uma para cada unidade, essa aqui é da interesse difusos, que foi onde começou, mas hoje ele está em funcionamento em mais de 100 unidades. Isso foi desenvolvido pelo laboratório. Outra entrega importante foi o casamento comunitário virtual. Foi feito em Imperatriz, uma iniciativa lá do fórum de lá, da diretora do fórum lá, doutora Ana Beatriz, e a estrutura para permitir esse casamento foi toda construída pelo laboratório de inovação, porque os noivos não precisaram sair de casa para nada, nem para ir para o cartório. Até a parte da habilitação cartorária foi feita por meio do próprio celular das pessoas, e essa estrutura quem fez foi o laboratório de inovação. Também fizemos essa compressão de audiências, tá? Que é uma forma de fazer com que as audiências fiquem menores para poder serem anexadas e serem vistas com mais facilidade no PJE, que elas ficavam muito grandes, e um acordo de cooperação técnica com a UEMA e com o Tribunal da Bahia. Tem outros atualmente em funcionamento, outros tribunais, mas esses são os principais. O da UEMA nos dá uma pesquisa em inteligência artificial, que está em andamento, e o Tribunal da Bahia nos dá um robô de triagem, que é o robô triador, que a gente está usando ele, que é esse aqui, que a gente está usando ele para muitas atividades que a gente nem pensava. Então, esse é um robô bem interessante, o robô triador. Ele lê o processo e ele identifica o assunto do processo. E ele coloca uma etiqueta nesse assunto. Tá? Então, isso facilita bastante na hora de julgar em bloco. Nós também trouxemos o robô Elis e adaptamos, ele está em funcionamento aqui no nosso tribunal. Essa aqui é uma reunião com os juízes das varas em que ele funciona, que são as varas de execução fiscal aqui, e com alguns servidores da vara de execução fiscal. E aí a gente fez o robô Elis funcionar aqui, analisando os processos de execução fiscal. Esse aqui, Heraldo, é bem interessante. É o nosso núcleo de Visual Law, que tem no laboratório de inovação. Então, o que acontece? Se um colega magistrado precisar de uma ajuda do laboratório, ele solicita e nós temos uma equipe que produz esse tipo de documento. Então, aqui na direita, nós temos uma medida protetiva de urgência, que é de afastamento do lar. Então, ela tá num formato bem claro. Isso aqui não substitui a decisão judicial, é bem bom que se diga isso, a decisão judicial ela vai junto, o oficial de justiça vai lá, entrega para a pessoa. Isso aqui é apenas um apoio para que a pessoa entenda melhor. Então, assim, tem aqui a distância em que ele tem que ficar da coisa, tá uma setinha, 300 metros. Tem um telefone com um xizinho para mostrar que você não pode mandar mensagem por nenhuma forma. Isso também é considerado uma violação de medida protetiva. E uma pessoa sendo algemada, para mostrar que se você não for, você vai cumprir isso aí, você vai ser preso. Às vezes as pessoas não entendem isso. Pensam que determinadas violações não causariam prisão, mas medida protetiva é um negócio muito sério e, normalmente, se você descumpre, você vai preso. Tá? Então, a gente fez está sendo usado isso aqui na terceira vara Passo do Lumiar com bastante sucesso. E esse outro aqui, do lado esquerdo, é um mandato de reintegração de posse no local, que as casas seriam derrubadas, que estavam lá no local. Então, tem aqui um tratorzinho para mostrar, já para deixar bem claro, tem um QR Code para a pessoa ter acesso ao processo inteiro, tem as principais perguntas que a pessoa pode fazer sobre o assunto. Então, aqui tem aqui bem claro, se eu tiver um recibo assinado, reconhecido no cartório, o terreno é meu? Não, não é. Esse terreno não dá para ser vendido, tem uma decisão judicial. Se eu tiver testemunha, eu fico com o terreno? Não, você não fica. Estamos explicando aqui para tentar evitar que as pessoas invistam seus sonhos em uma situação precária. Tá? Então, isso aqui foi distribuído em 300 cópias lá no local da invasão e
teve, com certeza, uma repercussão social importante. E nós temos um canal, nós trabalhamos com a ideia de inovação aberta. Quem está nos assistindo pode escanear esse QR Code ou pode clicar aqui baixa aí no site do Tribunal de Justiça do Maranhão ou no nosso Instagram, que é @toada.lab, vai aparecer no final, e pode dar uma ideia para a gente, pode dizer uma dificuldade que está tendo para tentar ver se o laboratório consegue ajudar. Esse é um vídeo interessante que tem no nosso YouTube, que explica o motivo do nome Toada, que a gente já conversou aqui na outra vez. E as nossas metas atuais tem a ver com digitalização e migração desse processo, é uma meta do TJ, na verdade, que a gente está quase terminando. Daqui a poucos meses a gente termina a ilha. Daqui a um mês, eu acho, a gente termina a ilha toda. E daqui até o final do ano a gente termina todo o Maranhão. Tá? A gente está tentando criar e implantar novos robôs de automação, um robô para identificar precedentes, um de prevenção e implantar um núcleo 4.0, isso aqui a gente já começou semana passada. Já está em andamento. Muita coisa acontecendo. Esses aqui são os nossos canais do Instagram, o nosso e-mail, nosso telefone, nosso WhatsApp, nosso hot-site, nosso Linktree, que tem todos esses canais, e muita coisa acontecendo no nosso laboratório. Caramba, muita coisa mesmo, a gente não tinha noção, né? E em pouco tempo, né, doutor Ferdinando? Em pouco tempo, a gente não tem nenhum ano de... Pois é cerca de 9 meses, praticamente, que nós conversamos, e naquela época o senhor estava começando só. Isso. Muito interessante. Parabéns para o senhor, para a sua equipe. Em pouco tempo conseguiram construir muita coisa, e muita coisa legal, muita coisa interessante. Bom, uma coisa que me chamou a atenção aí nessa sua apresentação foi a existência de 3 robôs e uma inteligência artificial. Eu queria primeiro, para que o nosso público, né, que boa parte dele não conhece essas distinções, o senhor explicasse a diferença entre um robô e uma inteligência artificial. E segundo, esse robô, o senhor mostrou a figura aí de um robô e tal, não é exatamente essa figura tradicional de um robô, né, de um aparelho, um equipamento, e sim uma máquina, uma estrutura que faz algum serviço. Então, só para esclarecer isso melhor para a nossa população. Certo. A gente tem ouvido muito falar em inteligência artificial. Todo mundo, os tribunais todos estão desenvolvendo. Hoje tem uma resolução do CNJ que obriga todo tribunal que está desenvolvendo ou pensando em desenvolver, ele tem que comunicar ao CNJ isso. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que fica em Brasília, ele centraliza e cataloga e mais ou menos coordena como é que você vai desenvolver isso dentro do judiciário, as inteligências artificiais. E tem uma série de implicações éticas. Mas a gente vê muito falar em inteligência artificial e às vezes se fala em inteligência artificial quando não é. Então, por exemplo, esse robô nosso de automação, que é o triador, ele faz triagens de processo. O que ele faz? A gente coloca umas palavras-chave, como se fosse uma busca do Google, e ele abre o documento, ele abre o processo e procura nesse processo essas palavras-chave. Que podem ser uma busca bem complexa, não é uma busca simples, mas é uma busca por palavras-chave. Ele encontrando a palavra-chave, ele sabe que é daquele assunto. E ele vai lá e coloca uma etiqueta desse assunto. Isso aí é uma automação. Eu estou tornando automático uma coisa que antes era manual. Eu teria que abrir, ler e colocar a etiqueta. Em vez disso, eu dou a instrução já específica para o robô. Isso é um robô porque ele é automático, ele interage com o meu PJL, fica abrindo e fechando as janelinhas, e ele interage com isso e ele faz o que eu faria manualmente. Mas isso não é inteligência artificial. Por quê? O robô está simplesmente seguindo aquilo que eu determinei. Numa inteligência artificial, e no judiciário a gente aplica determinados tipos de inteligência artificial, ele não seria assim. Eu daria para o robô um conjunto muito grande de dados, e ele iria, entre aspas, aprender através desse conjunto de dados. Ele iria analisar os dados, clusterizar os dados, quer dizer, ele ia, por exemplo, se eu coloco 100 mil ações para o robô, ele vai, primeira coisa que ele pode fazer, ele vai catalogar essas ações. Ele vai dizer, essa daqui parece com essa parece com essa parece com essa, e vai fazer grandes blocos, grandes clusters de ações que ele entende que se parecem. Como é que ele analisa isso? Ele pega os textos e conta mesmo as palavras. Então, essa palavra aqui aparece tantas vezes nesse documento.
essa aqui aparece tantas vezes, essa aqui aparece tantas vezes. Então, um documento em que as mesmas palavras aparecem com a mesma frequência é parecido. E ele vai junto. É tudo. Inteligência artificial é estatística, matemática e computação. É tudo junto. É basicamente estatística. Então, aí, com base nessas similitudes, ele vai aprendendo, ele que vai criando as regras. Então, ele vai dizendo, quando eu encontro um processo que tem esse tipo de palavras, o ato que vem seguinte é esse aqui, com esse tipo de palavras. E num número muito grande de repetições, milhares de repetições, centenas de milhares de repetições, ele cria uma regra. Toda vez que eu tiver um documento com 95% parecido com este aqui, vai acontecer tal coisa. E ele começa a criar essas regras, a deduzir essas regras, entre aspas, que não é dedução, é estatística. Então, isso é inteligência artificial. Inteligência artificial é um nome bonito para estatística, para matemática aplicada à predição de comportamentos, probabilidades e tudo mais. Maravilha. Bom, o senhor mostrou também, doutor Ferdinando Cerejo, a possibilidade de que pessoas de fora do judiciário, por exemplo, acadêmicos de direito, professores, estagiários, advogados, possam também contribuir com o laboratório. Mas o senhor tem tido essa resposta ou o trabalho do laboratório tem se concentrado realmente só com os servidores? Excelente pergunta. Veja só. Nas iniciativas de inovação, atualmente, o nosso laboratório está no limite da capacidade. A gente já está trabalhando com muitas frentes de trabalho ao mesmo tempo, com demandas internas. Mas, e aí já estou fazendo uma propaganda, já vou botar daqui a pouquinho aqui a nossa arte, nós estamos com o nosso hackathon aberto. E esse hackathon, ele é para a sociedade. Você precisa... O que é o hackathon? É um desafio que o tribunal está dizendo, ele está colocando para a sociedade. Como é que eu melhoro o acesso à justiça da população maranhense? Esse é o nosso desafio. E aí, as pessoas podem formar equipes. Nessa equipe é de 3 a 5 pessoas e precisa ter apenas um servidor do TJ. Nós somos 5.300 servidores. Então, assim, se você tiver uma equipe e quiser estar assistindo a gente, quiser participar do hackathon e não tiver nenhum servidor conhecido, manda um e-mail para o Toala que a gente consegue uma pessoa para entrar na sua equipe. A gente tem feito isso com alguma frequência. E a equipe que vencer vai ganhar um laptop cada um. Os 5 membros, cada um ganha um laptop. E vai ter premiações. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Cada um tem premiações. E vai ser nos dias... As inscrições vai até o dia 6. Daqui a pouco eu vou botar aqui a arte com todas as datas. E vai acontecer nos dias 8 e 9 do mês que vem. Ou seja, um sábado e um domingo. É um hackathon. Ele começa na sexta-feira, tem um lançamento. E durante o sábado e domingo, uma maratona de desenvolvimento. Tem um desafio, a equipe que apresentar uma solução melhor para solucionar esse desafio, para melhorar o acesso à justiça, vai ganhar o prêmio. Muito interessante. Já vou inscrever uma equipe lá e vou convidá-lo junto com o meu amigo Paulo Rocha Neto para ser integrante dessa equipe, que aí não vai ter para ninguém. Mas... excelente, doutor Ferdinando Cerejo. Bom, eu acho que a gente chega, então, ao fim da nossa conversa de hoje. Mais uma vez, eu vou abrir, então, espaço para as suas considerações finais. Fico muito feliz de estar aqui novamente e de falar sobre um assunto tão bom quanto esse. E chamo a todo mundo que esteja nos ouvindo que procure o Laboratório de Inovação, procure as nossas redes sociais, se informe sobre o hackathon e compareça. Nós já temos hoje 55 pessoas inscritas, e nós já vai ter jurados de outros estados, até jurados de outros, os jurados não serão do judiciário, serão envolvidos com movimentos sociais, serão pessoas mais envolvidas com a inovação, e nós já temos muitos mentores que irão ajudar as equipes não ficarão, não é só se inscrever, a gente vai apresentar cada fase vai ter uma live explicando como é que você faz que você vence aquele desafio daquela fase, vai ter um mentor, pelo menos um mentor por equipe, explicando, dando ideia, de plantão, 24 horas durante o desenvolvimento, realmente é intensivo. Os estudantes vão ganhar um certificado de participação de, se não me engano, 37 ou 40 e poucas horas, porque realmente é muito puxado. Então, só esse certificado de experiência de atividade extracurricular 40 e poucas horas já vale para você participar e emitido pelo Tribunal de Justiça, então vale a pena participar do nosso hackathon.
Com certeza. E eu já vou deixar pré-agendado aqui com o senhor, se o senhor me permitir, para a gente entrevistar a equipe vencedora, falando Claro, do excelente. projeto dela, da trajetória, da construção, do resultado, porque eu acho que vai ser muito interessante, com certeza, né? Ok. Maravilha, então. Conversamos com o magistrado estadual, doutor Ferdinando Cerejo, coordenador do Tuada Lab, o Laboratório de Inovações do Tribunal de Justiça do Maranhão. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a mais um quadro Filosofia Descomplicada, com o escritor e professor universitário Cristiano Sardinha. Vale a pena conferir. Olá pessoal, voltamos com o nosso quadro Filosofia Descomplicada e hoje iremos tratar um pouco sobre os pré-socráticos ou filósofos da natureza. Esses filósofos que existiram ali por volta de 500 a 600 anos antes de Cristo identificavam uma beleza e harmonia no universo que eles denominavam de cosmos. Então, eles tinham como principal objetivo tentar identificar o que é a causa dessa harmonia, o que é a causa dessa beleza do universo. Eles, em sua maioria, identificavam que o universo é formado por uma substância única, né? Seria uma teoria monista. Todo o universo, tudo que há, seria formado por uma única substância. Temos ali Tales de Mileto, que já naquela época, estamos aqui falando, volta a repetir, 500, 600 anos antes de Cristo, conseguiu prever um eclipse por meio de cálculos matemáticos, observando o céu. Para Tales, ele identificava a água como sendo a substância primeira, como sendo a substância que está presente em todo o universo e sustenta o universo. Em contrapartida, podemos tratar aqui também de Heráclito. Heráclito era outro filósofo pré-socrático que tinha a percepção de que o fogo seria a substância, né, que está por trás de toda a natureza, e o fogo seria a causa do universo. Vale aqui ressaltarmos uma reflexão muito interessante de Heráclito, que trazia o pensamento do devir, ou seja, de que o mundo está em constante transformação, que está em constante mudança, razão pela qual a mesma pessoa não pode entrar no mesmo rio duas vezes. Então ele tinha essa noção
de que o universo está em permanente transformação. Até a próxima. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Bom dia, teleouvintes do programa Direito no Ar. Sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito. No Vida Pede Passagem de hoje, o tema é sinalização de trânsito. O capítulo 7 do Código de Trânsito Brasileiro, nos seus 10 artigos, ele vai falar a respeito da sinalização de trânsito. Sinalização de trânsito, esta que tem como objetivo garantir a utilização adequada das vias, bem como possibilitar uma melhor fluidez e também uma maior segurança para os veículos e pedestres que nelas circulam. Então, em virtude disso, é que o artigo 80 ele vai dizer que sempre que necessário será colocado ao longo da via a sinalização prevista neste código e em legislação complementar, destinada tão somente a condutores e pedestres. E aí ele vai dizer que é vedada a utilização de qualquer outra. Esse vedada a utilização de qualquer outra parte do princípio da legalidade, que não pode ser colocado uma sinalização de qualquer forma. Por isso que a resolução 160 do CONTRAN, ela vai aprovar o anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, que vai normatizar a sinalização de trânsito e o uso adequado desta sinalização. Então é importante que nós estejamos atentos quanto a estas normas para que nós possamos cumprir da melhor forma possível. Então os sinais de trânsito, eles se classificam em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Então, assim é classificado a sinalização de trânsito. E também ela tem uma ordem de prevalência, onde as ordens do agente de trânsito, ela prevalece sobre as normas de circulação e outros sinais. E aí depois as indicações do semáforo sobre os demais sinais e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, diante de tudo isso, é importante para a nossa segurança nós estarmos observando a ordem de prevalência, conhecendo a classificação da sinalização de trânsito e mesmo quando não houver sinalização de trânsito, que nós estejamos atentos à norma de circulação e conduta, a fim de que possamos garantir um trânsito mais seguro e não gerar acidente. Então, esse é o apelo da SOS Vida pela Paz no Trânsito, que todos nós possamos lutar e preservar um trânsito mais seguro. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no judiciário. Um estudo do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ constatou que o problema precisa de mais atenção. O estudo foi feito no final do ano passado e ouviu quase 15 mil magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e outros colaboradores do Poder Judiciário em todo o país. 55,7% dos entrevistados já sofreram assédio ou discriminação no trabalho. 74,1% foram vítimas de assédio moral pelo superior hierárquico, o tipo mais comum, e 12,9% sofreram assédio sexual, o segundo colocado. A pesquisa não traçou um perfil completo das vítimas porque muitas demonstraram medo.
O maior problema da pesquisa que a gente vê nesse caso é um alto índice de pessoas que não declaram seu sexo, não declaram sua cor, não declaram algumas informações. Isso mostra um medo de identificação muito grande, porque o questionário ele era anonimizado, ele não identificava nem a vara do respondente, né? Identificava o tribunal e algumas características sociodemográficas nesse intuito da gente conseguir fazer determinados cruzamentos, né? Como raça, cor, idade, sexo, etc. Só que muitas pessoas tinham medo de preencher, né? O que fica muito claro aqui é que a gente tem 31% das pessoas que preenchem preferem não informar. E o medo muitas vezes se justifica. Quem denunciou afirma que sofreu represálias em 49,6% dos casos, como transferência de local de trabalho ou o aumento da quantidade de tarefas. 91% das pessoas tiveram pelo menos algum sintoma físico-psicológico decorrente dessa denúncia. Então, ou ficaram deprimidas, ou tiveram, ou pensaram até mesmo em suicídio, ou começou a tomar algum tipo de medicação que antigamente não tomavam. Então, isso também é uma questão relevante, né, gente? A preocupação da saúde mental, do bem-estar do servidor, do magistrado, dos terceirizados, dos estagiários, e como isso impacta também nessa outra linha, né, de atuação do CNJ, né? Apesar de tudo, a pesquisa mostra também que, aos poucos, o público interno do Judiciário começa a confiar na Resolução 351 de 2020 do CNJ, que instituiu a política de combate ao assédio e à discriminação. Antes, 30% das pessoas não percebiam a atuação dos tribunais ou dos conselhos nesse campo. Agora, o número caiu para 18,7%. Um dos instrumentos da política do CNJ é esta cartilha. Ela define o que é cada tipo de assédio e discriminação e sugere que as denúncias sejam apresentadas às comissões que cada tribunal ou conselho deve criar. As comissões têm o dever de garantir proteção às pessoas envolvidas, o sigilo das apurações e preservar provas. E para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Nádia Micos, advogada e professora, doutora em Direito, e com Márcio Moraes, juiz ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para Nádia. Nádia, como mulher, como advogada que milita na OAB exatamente ligada a essas questões que tratam da discriminação e do assédio. E ainda como autora de um livro que deu base a uma tese de mestrado e de doutorado sobre esse assunto. Eu lhe pediria que nos desse um quadro do assédio e da discriminação no Brasil. Qual é a gravidade desse problema? Eu diria que é absolutamente grave. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite generoso que me foi feito para estar aqui com o Márcio, discutir esse tema tão importante e, infelizmente, ratificar todos o que os meus estudos me levaram a acreditar que este é um mal social que nós vivemos atualmente e que precisamos extirpar o mais rápido possível. Ele faz mal a todos os atores envolvidos, não só aos empregados, as vítimas que sofrem os assédios, mas também as instituições, as empresas e a sociedade de um modo geral. Esses estudos nos levam a crer que, apesar de todo o esforço que se fez com o reconhecimento da indenizabilidade do dano, lá em 88, com a Constituição, essa estrada é uma estrada longa, não é uma estrada curta. É uma estrada que precisa de aperfeiçoamento, de acolhimento. E a grande dificuldade das vítimas, a princípio, era não saber que sofreu assédio. Ela não conseguia reconhecer que aquela dificuldade, que aquela violência, que aquela afronta aos seus direitos se dava em razão de ser um assédio. Muitas vezes a vítima acha que aquilo faz parte do trabalho, né, que decorre das atividades diárias, né, do desenvolvimento das suas atividades. Entretanto, a gente consegue reconhecer o assédio em razão do extrapolamento do exercício do poder do empregador, do supervisor ou do superior hierárquico. Então, antes de mais nada, a gente precisava entender o que era assédio e o que não era. Depois que nós entendemos o que é assédio e o que não era, nós precisamos entender como fazer para impedir que ele se
estenda no dia a dia. E aí as medidas que se estudam atualmente, que se aplicam atualmente, não é para impedir que ele aconteça, porque esse é um processo bem mais longo, mas é para evitar que ele se espalhe dentro das instituições, dentro das empresas. Então, esses sistemas que se buscam hoje de modos preventivos são efetivamente os mais eficazes, né? Mas ainda temos um longo caminho, porque este, lamentavelmente, é um mal social que assola todas as nossas relações, mas especialmente as nossas relações de emprego, né? As nossas relações de atividade laboral. Márcio, a sua participação me parece extremamente adequada por várias razões. Primeiro, porque você é autor de um artigo em parceria com a Ouvidora Nacional da Mulher, Tânia Reckziegel, ex-conselheira do CNJ, exatamente sobre esse assunto. Depois, você é ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e certamente na sua atividade lida com queixas, denúncias, com esse assunto diretamente no âmbito exclusivo do TRE de Goiás. E ainda, você é um homem negro e com certeza ao longo da sua vida teve que lidar com essas situações. Eu digo com certeza, me perdoe se não for verdade, mas eu imagino que isso tenha acontecido num país como o Brasil. É quase impossível que um homem negro ou mulher negra, que uma pessoa que não seja branca, não tenha passado por uma situação constrangedora ou até pior do que isso. Então, eu lhe pediria que, com base nesses elementos que eu coloquei, você nos desse o seu depoimento sobre o assédio e a discriminação no Brasil. Obrigado, Guilherme, obrigado pelo convite, do Link CNJ e a todos que nos acompanham, a doutora Nádia também, recebam meus cumprimentos. E é, de fato, um tema de muita importância, especialmente por conta dessa situação que Nádia comentou, quando se conhecer sobre aquelas situações que são ou não são consideradas assédio. A forma de falar, o jeito de falar, a postura, a linguagem corporal, é um contexto em que vai se identificar, muitas vezes, a intenção de determinada fala. E a sua fala, Guilherme, em relação à minha pessoa, ela não me é estranha, por felicidade, ela não me é estranha, e acontece, inclusive, para pessoas que a meu exemplo, estão em alguma posição da magistratura, por exemplo. Em um evento razoavelmente recente, eu estava na companhia de ministros do meio do judiciário, e a hora de entrar em determinado local eu fui abordado por uma parte de cerimonial me perguntando se eu era, então, segurança daquele ministro. E eu estava para fazer companhia àquele ministro em debate. Então, esse tipo de situação, ela ainda ocorre indistintamente, e é por isso que é tão necessário e importante essa discussão e esse entendimento. E por isso que o judiciário ele tenha cada vez mais se preocupado e ineditamente fez a divulgação desses dados. E os dados que nós vamos tratar aqui ao longo desse programa mostram que toda a estrutura do judiciário, desde o terceirizado, inclusive ministros, sofreram assédio. Então eu agradeço a oportunidade desse debate, da companhia de vocês e da Nádia, para que nós possamos então trazer luz a um tema tão importante. Nádia, a pesquisa feita pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ identificou que mais da metade das pessoas ouvidas, não do total de servidores, estagiários, terceirizados, mas das pessoas ouvidas, mais da metade, de alguma forma, tiveram contato com a discriminação ou com assédio, ou como vítimas ou como testemunhas. Claro que a grande maioria é de mulheres, mas também homens passam por essa situação. No judiciário, na sua avaliação, na comparação com o que você já disse sobre a sociedade brasileira, qual é o tamanho do problema? Eu acredito que o problema seja ainda mais grave, porque nós estamos lidando com um órgão, né, uma instituição, a quem as pessoas recorrem em caso de afronta aos seus próprios direitos. Então, fica ainda mais difícil para as vítimas receberem acolhimento. A grande dificuldade, Guilherme, é assim, em que lugar eu vou reclamar? Para quem eu vou reclamar? Meu chefe é um juiz, é um desembargador, é um ministro. Eventualmente, eu estou sofrendo algum tipo de assédio. A quem eu vou reclamar? E efetivamente, essa reclamação vai receber alguma acolhida, ela vai ser investigada.
as vítimas que a gente entrevista e com as quais a gente conversa, sempre dizem assim, tenho certeza que não vai dar em nada, porque ele é juiz, ou ela é juíza, ou ele é desembargador, ela é desembargadora, ninguém vai fazer nada em favor de uma servidora contra uma juíza ou contra uma autoridade. Isso é o espelho do que sente a vítima. Ela não se sente acolhida, ela acha que não tem alternativa nenhuma. Então, acredito que a partir do momento em que se estabelecer maiores informações, um sistema de capacitação efetiva, vai ajudar muito a que as vítimas se abram e efetivamente reclamem, não só para resolver a sua situação, mas, na verdade, resolver todo o ambiente que fica contaminado pelo assédio. E a partir do momento em que essa informação chegar mais adequadamente a um maior número possível, seja através de cursos, das escolas judiciais, enfim, alguma das alternativas tantas que existem, eu acredito que esse número vai ser muito maior, ele vai surgir de número muito maior. Antigamente, as vítimas com as quais eu já me entrevistei, enfim, elas me diziam assim, eu não sabia que era assédio. Quando eu descobri que era assédio, eu não tinha para quem recorrer. Eu esperei encerrar a relação de emprego, enfim, para daí reclamar. A gente não precisa esperar, levar todo esse tempo para daí resolver uma situação que eventualmente pode ser resolvida quase que imediatamente se houver um sistema de acolhimento da vítima. Então, esse número, infelizmente, Guilherme, é muito provável que seja ainda maior do que o que a gente já tem visto, já tem testemunhado. Márcio, a Nádia acaba de dizer que muitas das vítimas têm medo de fazer queixas ou denúncias, ou até não se sentem encorajadas porque acham que pode não dar em nada. Na ouvidoria do TRE de Goiás, como é que você lida com essas queixas e denúncias que chegam lá? Bom, nós tivemos uma oportunidade de criar no TRE de Goiás a primeira ouvidoria da mulher da Justiça Eleitoral no país, que é justamente esse canal de comunicação para facilitar o acesso dessa vítima mulher, que justamente tem esse receio, porque tem algum tipo de uma autoridade, ou mesmo um colega servidor, mas de uma hierarquia maior, e fica com muito receio de fazer uma denúncia, e essa denúncia não dar em nada, porque teria um certo compadrio entre aquelas pessoas que iriam analisar aquela documentação, ou mesmo ela fica com vergonha de contar esse assédio sofrido para algum homem, e ela entender que aquilo lá seria algo que seria motivo de chacota, de envergonhamento. Então, nós criamos essa situação, esse canal de denúncia exclusivo para as mulheres, onde essa informação ela é tratada e recebida com acolhimento e escuta e encaminhamento exclusivamente por mulheres servidoras de diversas partes do tribunal e coordenada por uma magistrada também, mulher, para que, então, ela tenha um ouvido mais empático em relação àquela situação. Porque justamente como a Nádia disse em outra oportunidade, a vítima muitas vezes não sabe, acha que receber um toque, um alisamento de cabelo, um elogio, pode vir a ser apenas isso, ou é só o jeito da pessoa, é como ele trata os seus colegas, quando na verdade ela está sofrendo sim situação de assédio. Então, nós temos que ter essa sabedoria, e o CNJ, agora, até já mencionado por você, Guilherme, a ex-conselheira Tânia, hoje ouvidora nacional da mulher, isso é um apelo para o próprio judiciário, que o judiciário crie esses mecanismos de facilitação, né, de acesso das vítimas para um ouvido empático. O judiciário, além de saber julgar, ele tem que saber ouvir. No caso de assédio, especialmente quando se trata de seu quintal, quando se trata do seu jardim, e que são seus servidores e seus membros. Então, se o próprio judiciário é conivente ou faz ouvidos moucos e olhos cegos para uma situação como essa, aí realmente não é de se espantar que a população se sinta desconfortável e desencorajada a fazer qualquer tipo de denúncia. Então, nós temos que fazer esse dever de casa, sim, e dar o maior tratamento com a maior seriedade, celeridade
sigilo e segurança para a vítima e todos os envolvidos. Não estamos falando aqui exclusivamente em partir de uma ofensiva pró a acusação e fazer todo um escalate de progressões de dano. Não é isso. Portanto, que uma das grandes primeiras medidas que deve ser tomada, quando possível, é a mediação entre vítima e algoz, para que possa, então, aquela situação ter um ensinamento geral e amplo naquele ambiente de trabalho, que no final do dia o poder público deve mirar, e o judiciário não está alheio a essa situação. Nádia, e qual é o encaminhamento correto na sua avaliação? Você concorda com o que disse o Márcio? O melhor é a mediação, é a negociação, mesmo nesses casos? Ou cabe também punição, em boa parte? Bom, eu sou alguém que tem um espírito conciliador. Acho que a gente precisa inicialmente tentar uma conciliação. Até porque, às vezes, a atitude do violador é uma atitude isolada, específica mesmo. Não se trata de uma estratégia de gestão. Ele escolhe uma vítima. Quando isso acontece, eu tenho certeza absoluta que chamar a vítima, chamar o assediador e buscar um sistema de mediação vai ser perfeito, porque vai mostrar para a vítima que a situação era grave, mas que recebeu a atenção, vai mostrar para o algoz que ele não ficará impune, ou seja, que ele vai ter que se retratar, que ele vai ter que mudar as atitudes dele, quem sabe até buscar ajuda do setor de gestão, efetivamente. Mas em alguns casos, Guilherme, a situação é tão grave que, se não tiver uma punição, acaba premiando o ato, né, o assédio moral, às vezes organizacional. Então, infelizmente, depois de uma apuração, que, claro, precisa ser uma investigação sigilosa, revestida de ampla defesa, contraditório, enfim, mas, no final, não pode haver nenhum sentimento de corporativismo, não pode passar a mão na cabeça, precisa entender que aquele violador, ele vai ser declarado persona não grata naquele ambiente. É ele quem está levando ao ambiente um mal que precisa ser extirpado. Então, claro que a gente não pode já querer sair por aí punindo todo mundo, não é uma caça às bruxas, é preciso que as pessoas entendam o que é assédio moral e o que é efetivamente só um comando natural das atividades de trabalho, porque às vezes o empregado, o servidor diz assim, mas aquela chefe de secretaria, ela é rude, ela não dá bom dia. Se ela for curitibana, ela não dará bom dia, porque o curitibano não dá bom dia mesmo. É natural da vida dele. Então, algumas coisas não são assédio, mas outras são assédio. Essas precisam ser apuradas seriamente, com toda a lisura que o Poder Judiciário tem à sua disposição e dispõe para toda a sociedade, de um modo geral. E óbvio que para aqueles que estão dentro do Poder Judiciário precisa ser igualmente assim, né? Márcio, por fim, eu pediria que você fizesse uma avaliação da estratégia que o CNJ adotou para enfrentar esses problemas. Um marco muito importante para o Judiciário, que foi a resolução 351, que determinou que todo o Judiciário brasileiro instituísse em seus tribunais as comissões de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminação, ao qual, inclusive, eu tenho a honra de ser o presidente do meu tribunal, e a partir dali foram feitos esses levantamentos de dados, até culminar agora com essa pesquisa, que, como disse, era inédita, né? Nós tínhamos, inclusive, de uma forma exemplar, digo exemplar, porque até em ambientes de forças armadas nós tínhamos números de assédio, e nós ainda não tínhamos no Poder Judiciário, e não existe justificativa apta e forte o suficiente para se manter uma caixa preta em relação ao Poder Judiciário. Então, essas atitudes de se exigir as comissões de enfrentamento ao assédio, as políticas que o CNJ tem desenvolvido, e agora, com a cereja do bolo, a criação da Ouvidoria Nacional da Mulher para poder enfrentar e receber as denúncias de assédio contra as mulheres, discriminação, realmente mostra que o órgão máximo de orientação do Poder Judiciário está no caminho correto, está no caminho de acolhimento de todo um histórico de demanda que já vem batendo às portas do Judiciário, para que nós saibamos que dentro do Judiciário também não será admitido
o toque, a subjugação de determinado servidor ou servidora, e que o ambiente do judiciário também tem que ser um ambiente bom. Então, eu parabenizo aqui, em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em como ouvidor, como membro do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral, o CNJ por tais iniciativas e orientação para todo o braço judiciário brasileiro. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Nádia Micos, advogada e professora, doutora em Direito, e também de Márcio Moraes, juiz ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.